O Círculo de Mulheres é um espaço incrível de transformação. As mulheres não têm ideia antes de entrar o que é você estar compartilhando sua história e conversando sobre coisas que são para valer, falando sobre o que realmente mexe com a alma das mulheres. Cada uma se emociona com a história da outra. É uma força incrível, assim. É bonito de ver. E eu costumo dizer que eu não sei o que eu faria da minha vida hoje, que pudesse me tocar mais profundamente se eu não estivesse sempre com as mulheres nos círculos. Então hoje são tantas mulheres que por onde eu ando eu sinto que eu carrego comigo toda a história delas. Olá, aqui é Ana Patrícia, eu sou psicóloga, sou terapeuta de família. Há mais de 13 anos eu trabalho como facilitadora de círculos de mulheres. Quero que você seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo do nosso workshop do Círculo de Mulheres Terapêutico, que agora é online. E essa semana você receberá uma série de vídeos. Através deles você vai descobrir como se reconectar consigo mesma, como se escutar, como olhar para o que realmente importa para você, redescobrindo assim a sua força feminina. Isso pode transformar suas relações com as pessoas que você ama, com a sua família, com o seu trabalho, com tudo ao seu redor. Há 13 anos eu venho facilitando o Círculo de Mulheres Terapêutico e ao longo desse caminho eu fui aprimorando esse processo e deixando exatamente as ferramentas que as mulheres me mostravam que eram as mais preciosas, as mais potentes, as que tinham mais significado para as transformações delas. Desta forma, o Círculo de Mulheres tornou-se muito profundo, empoderador, muito curativo para todas nós. E hoje eu quero convidar você para um passo a mais. Talvez você já conheça ou já tenha ouvido falar de círculos de mulheres. Talvez não. Às vezes, quando paramos para olhar para a nossa realidade e pensamos em melhorar muito a nossa vida e viver de uma forma bem mais leve, com mais alegria, com mais satisfação, pode até parecer algo bom demais para ser verdade, pode parecer algo bem distante. Eu sei como é sentir isso. Só que uma das minhas maiores motivações é exatamente os resultados que eu tenho visto a todo momento. Eu tenho testemunhado as transformações incríveis que as mulheres têm vivido em todos os círculos ao meu redor. Observá-las alcançarem os resultados profissionais que elas tanto desejavam, ou mais ainda, se reconciliarem consigo mesmas, com sua identidade feminina, com a sua história, com a sua origem, curando a relação com suas mães, transformarem a relação com seus maridos, com seus companheiros ou com as pessoas que elas amam em relações mais harmoniosas, melhorando a sua escuta, transformando também a qualidade e o tempo para estar com seus filhos e também resultados pessoais de desenvolvimento humano, como se reconectarem com elas mesmas, encontrando através disso uma força interna, lembrando-se dessa força que transforma tanto internamente quanto externamente a nossa vida e a nossa realidade. Escutar seus desejos mais profundos que por algum motivo foram guardados nas prateleiras e curarem, especialmente curarem as suas feridas em busca de mais autonomia, levando uma vida mais leve, com menos culpa e menos cobranças. E aqui eu queria te apresentar o que uma dessas mulheres que eu tenho acompanhado contou sobre o seu processo no Círculo de Mulheres. Vamos assistir? Sou a Ivna Malerba, sou diretora executiva de vendas da Mary Kay, sou psicóloga por formação e já acompanho o trabalho da Ana há quase 4 anos. Foi através do primeiro curso que ela fez, o primeiro círculo de mulheres líderes, que foi focado no meu trabalho com a Mary Kay, junto de outras diretoras, e foi um trabalho realmente de desenvolvimento pessoal e profissional. E a partir daí, muitas parcerias foram feitas, né? Mergulhei mesmo na proposta, né, de trabalho da Ana. Eu até brinco com ela que tudo que ela fizer eu vou querer fazer, porque é inesgotável. A capacidade humana, né, o potencial humano é inesgotável. Então, enquanto eu estiver aqui, eu terei coisas para buscar, para aprender, ainda mais porque a minha missão é trabalhar com pessoas. Então, eu tenho por dever ser cada dia um ser humano melhor, para que eu possa também ajudá-las a ser cada vez melhor naquilo que elas querem, né, profissionalmente
E a Ana, ela realmente mostra pra gente de uma forma muito prática e com resultados que a gente só é capaz de se desenvolver profissionalmente, trabalhar com outras mulheres, no caso, que é o meu trabalho, quando o nosso olhar para o nosso eu, para o nosso feminino e para a nossa família, ele está em harmonia, ele está em equilíbrio. Então isso me fascina. Tudo que eu alcancei nos últimos anos no meu trabalho foi com a ajuda da Ana, né? Não só o carro cor-de-rosa, né, que hoje é um ícone, o crescimento na empresa, as minhas metas dentro da empresa e as coisas que as pessoas não veem, né? Como um relacionamento muito melhor com a minha família, com o meu relacionamento afetivo. Então, os dados, assim, os benefícios foram vários. Eu só tenho a agradecer por isso. Então a voz da Ana, as palavras da Ana, elas já me são muito familiares. E o que eu gostei muito de ser uma plataforma online é que eu posso acessar sempre, né? E esse conteúdo vai me acompanhar por um bom tempo. Então é um livro de cabeceira online, que eu posso ir lá, acessar, ouvir, refletir, né? E seguir. Ouvir esse e outros depoimentos como esse toca profundamente meu coração e me enche de gratidão. Antes de me tornar uma facilitadora de círculos de mulheres, e nos últimos tempos estar trabalhando com cerca de 100 mulheres por mês, eu também passei por algumas situações difíceis na minha vida. Provavelmente, assim como você, eu também colocava todo mundo em primeiro lugar. Eu esquecia que para me sentir feliz, estar disponível para as pessoas que eu amava e para a minha própria vida profissional, eu precisava cuidar de mim, eu precisava me escutar, me conectar com as minhas necessidades não atendidas para que eu pudesse também me sentir mais segura. Eu não conseguia enxergar que cuidar de mim era cuidar das outras pessoas, era cuidar da minha família, uma vez que nós, mulheres, nós somos parte da sustentação das nossas famílias, nós somos fundamentais para os nossos filhos. E eu precisava entender que para que todos estivessem bem, eu precisava primeiro cuidar de mim. Eu vivi um momento que eu estava em busca de respostas, de orientação, eu precisava de uma solução. Eu queria melhorar a minha vida emocional, a minha saúde, a minha qualidade de vida. E eu tinha um anseio de viver essa experiência de troca de ideias, de troca de conhecimento, de experiência, de partilha. E apesar de tudo isso, eu estava muito desconectada de mim mesma. Por mais que eu fizesse terapia e eu tivesse uma busca sincera, alguma coisa ainda não estava bem, eu não conseguia me sentir feliz. Isso me gerava muita frustração. Eu continuava dispersa, insatisfeita. Nessa época eu estava com 30 anos e vivendo uma coisa que eu chamo com as mulheres no círculo de a crise dos 30. Eu não sei quantos anos você tem, se você já fez 30 ou não. Eu não sei se para você foi assim, mas para mim foi. Além dessa crise feminina dos 30, de querer fazer valer aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, naquela época eu tinha um filho pequeno e eu perdi a minha mãe. Eu estava num momento de crise profunda também no meu casamento que me levou para muito longe do meu marido. Foi um momento bastante difícil para mim. Até que quando eu achava que não tinha mais como piorar aquilo, em busca de solução, de resposta, eu percebi que eu estava buscando fora de mim. E aí foi uma chave. Foi quando eu percebi que eu precisava realmente mergulhar dentro de mim e começar um caminho que era um caminho inverso. Eu percebi que as mudanças só iam acontecer realmente quando eu parasse de olhar para fora e começasse a olhar para dentro de mim. Quando a gente olha para dentro, se reconecta com a nossa força e busca as nossas próprias soluções, isso nos empodera, isso nos traz segurança. Você já se perguntou o que é realmente a força feminina? Você já viu uma mulher parindo no momento que ela dá a luz ao seu filho? Você já viu uma mulher dando a mão para alguém no momento que está morrendo? Você já parou para observar uma mulher exausta e mesmo assim cuidando amorosamente do seu filho? A força feminina é bem diferente da força masculina. Todos nós sabemos como é a força masculina, que é tão necessária para todos nós. É a força da resolução dos problemas, é a nossa capacidade de agir, de decidir, de discriminar, fazer coisas na vida.
A força feminina, porém, é de outra natureza. Ela nos ensina que temos um centro e que estar no nosso centro nos traz grande paz. Ela nos fala através da nossa intuição e sensibilidade. É o que nos torna mais perceptivas, acolhedoras e com grande capacidade de nos conectarmos umas com as outras de forma afetiva. Curiosamente, quando uma mulher vai redescobrindo essa força em si mesma, ela passa a se escutar mais e torna a sua escuta para os outros mais ampliada, uma escuta ativa, com presença. Quando uma mulher se reconecta com a sua força feminina, ela sente uma profunda necessidade de se reconciliar com a sua história, com a sua origem e de olhar para todas as mulheres que a influenciaram na construção da sua própria identidade feminina. E quando as mulheres fazem isso em grupo, juntas, isso ganha uma força empática que ao mesmo tempo cria um útero, um ninho, um espaço coletivo que permite que todas nós possamos curar as nossas feridas. Isso tem um alcance que eu nunca tinha imaginado antes de viver todas essas experiências com as mulheres. E depois dos círculos, eu comecei a compreender com muita clareza por que esse processo coletivo era muito mais forte e transformador para as mulheres do que o processo tradicional e individual da psicoterapia que eu mesma fazia e faço há tantos anos. Na psicoterapia individual, que é um processo que pode ser muito rico, o terapeuta só consegue ir até onde cada pessoa vai. Ele só pode caminhar com ela, com o outro, no ritmo do passo do outro. Mas no processo grupal, isso se amplifica, isso se complexifica. Cada mulher traz uma história diferente e, no fundo, todas sentem que há inúmeras semelhanças nos processos de todas elas. Eu sempre digo, cada mulher carrega um pedacinho da minha própria alma. Perceber isso permite que eu me transforme de forma muito rápida, provoca inúmeros insights sobre aspectos que a outra me traz que eu mesma nem havia pensado, temas que me tocam, mas que eu ainda não tinha consciência, pedaços da história da outra mulher que não tinham sido percebidos por mim, mas que são partes da minha própria história. Isso é muito forte, profundo e rico, e isso torna o processo mais rápido e muito transformador. E por onde que a gente começa? Por onde é que a gente começa a se reconectar com a gente mesma? Então hoje eu quero te fazer um convite e um desafio ao mesmo tempo. Eu queria te propor, será que você pode por alguns minutos fechar os seus olhos e perguntar para você mesma, no fundo do seu coração, o que é que você precisa hoje? A gente não tem como viver no futuro. No futuro, nós ainda não estamos. Nós ainda estamos construindo o futuro através das escolhas que a gente faz hoje. No passado, nós não podemos mais estar. O passado já passou. Tudo que nós temos é o aqui e agora. Eu tenho ouvido tantas mulheres se queixarem, tantas mulheres têm se comunicado comigo através da fanpage, através das mensagens, através dos vídeos. Não sei se você tem me acompanhado, talvez sim, talvez não, mas eu tenho ouvido as mulheres e tenho ouvido as queixas, as dores e aquilo que elas entendem como falta. Então hoje eu queria te perguntar no primeiro momento, o que é que você precisa? O que é que realmente importa para você? O que é que você traz aí no seu coração e para onde você está olhando? O que te move nessa vida? Você pode se perguntar isso? Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar para você um áudio, se você quiser fazer um exercício na sua casa ou no seu carro, onde você estiver, fazer uma visualização e talvez, através da minha voz, te conduzir um pouco a entrar em contato com esse espaço interno de força e de inteireza. Você topa? Se você quiser, vai ficar aqui para você. E eu preparei também um exercício de autopercepção, um exercício de autodiagnóstico, para que você possa perceber como é que você está nesse momento da sua vida, quais são as coisas que desencadeiam estados de estresse emocional, quais são as coisas que podem estar te pesando nos ombros, para que você possa buscar soluções
soluções que realmente te movam num movimento para o mais. O movimento para o mais é um movimento de expansão da vida. Por exemplo, ter um filho é um grande movimento para o mais na vida de uma mulher. Eu brinco que é mais chorinho, mais noites sem dormir, mais trabalho, mas também muito mais amor, muito mais trocas, muito mais aprendizado, muito mais maturidade. Então, todo movimento para o mais é um movimento que nos leva para algo que nos expande em todas as áreas da nossa vida. Geralmente, o movimento para o mais, ele inclui e transcende as realidades anteriores que a gente estava vivendo. Então, eu desejo que essa primeira conexão com você mesma, aqui junto comigo, possa ser uma conexão que te leve em busca daquilo que realmente vale a pena para você. Que você possa perceber o que você realmente quer, ou, de uma forma que eu gosto de falar nos círculos de mulheres, que você se conecte com para onde vai o rio do seu coração. Se você quiser ter o melhor resultado dessa experiência aqui no workshop, eu te convido a fazer os 2 exercícios juntos, combinados. Eles têm maior poder de te ajudar nessa autopercepção e nessa reconexão. Escute o áudio e logo depois faça o seu exercício, responda as questões sobre o seu momento atual. Se dê esse tempo num lugar tranquilo, e isso vai te ajudar nesse processo. Bem, esse vídeo está ficando muito maior do que eu esperava. Então, no próximo vídeo eu vou falar de algumas coisas fundamentais. Por exemplo, o que é um círculo de mulheres terapêutico? Qual é a diferença de um círculo terapêutico para todos os outros círculos que existem? Eu vou te contar sobre a história dos círculos e por que estar entre mulheres me ajuda a curar as minhas feridas mais profundas. Me ajuda a ampliar a escuta para mim mesma e para as pessoas ao meu redor. Se você gostou do que você está escutando até aqui, eu peço que você deixe seus comentários, dizendo o que você achou, quais são as reverberações dentro de você. Me conte também se ficou alguma dúvida que eu vou esclarecer nesse ou nos próximos vídeos. Até lá, te encontro no segundo vídeo do nosso workshop. Eu sou Luciana, sou psicóloga, tenho 2 filhos, meninos, um deles chama João e o outro é Mateus. Tudo para mim está sendo presente. Tô assim, me sentindo, tô me sentindo assim muito acolhida, tô me sentindo muito cuidada, desde o momento que eu disse o sim, eu fiz a escolha e realmente para mim foi muito marcante. Parece que eu encontrei uma saída. Desde o momento que eu comecei a ver os vídeos, eu já conhecia a Ana, mas eu conheci a Ana num momento muito diferente. A Ana, assim, era uma outra fase que ela estava vivendo. Então, quando eu comecei a escutar a Ana, e parecia que ela estava falando tudo muito personalizado, assim, muito com cuidado, alguma coisa, para mim, isso, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, encontrei, né, um caminho, encontrei uma saída, tá me preenchendo. Porque quando ela fala, ela não fala só da questão assim, da gente estar ali no grupo, ela fala da experiência dela, passa vivência, e isso me conforta. Eu falo, nossa, ela superou, ela passou por um desafio, ela buscou e assim, eu me encanto com isso e eu fico preenchida.